Jesus e na sua palavra. Nós queremos te pedir que volte a nossa atenção agora para a tua sagrada escritura, para a Bíblia sagrada, para a tua palavra. Não porque a gente mereça, mas porque o Senhor nos deu esse privilégio maravilhoso de ter essa palavra poderosa, capaz de sacudir os nossos corações e as nossas vidas. E nós pedimos agora que fale com a gente por meio dela. Perdoa as vezes que nós não olhamos para ela, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, desculpa as minhas falhas, Senhor, são tantas, as burradas, as besteiras que eu faço. Mas eu te peço agora por mim e pelo teu povo nesse lugar, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine, os olhos do coração, que o teu Espírito poderoso possa abrir o nosso entendimento, possa nos dar sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que corações sejam levantados, que corações que estão alegres possam ainda mais saltar de alegria, que pessoas que estão desacreditadas possam voltar a crer na tua esperança, que a tua palavra possa renovar em nossos corações o desejo de avançar, o desejo de conhecer mais e mais. Fala com a gente, Pai, por favor. Nós não queremos ouvir outra voz agora, senão a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Está preparado? Está preparado? Massa! Como eu disse, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Começamos no último dia, foi 22 de fevereiro, acredito eu, nosso último alto frequência, mês passado. E a gente falou algumas coisas que são importantes e, inevitavelmente, a gente vai estar retomando vez por outra aqui, tá? Algumas que dizem respeito a aspectos introdutórios da carta, por exemplo, vocês se lembram com certeza, quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, tá? Paulo, aquele que literalmente caiu no cavalo quando teve seu encontro com Jesus no caminho para Damasco. E o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, mas ele não escreve ela numa colônia de férias, ele não escreve ela desfrutando de momentos maravilhosos. Ele está preso. Essa carta, como outras, é algo que a gente chama de cartas da prisão. Ela faz parte desse grupo de epístolas da prisão. Paulo estava preso, gente, quando ele escreve essa carta. E aí ele escreve para esse povo que morava numa cidade chamada Éfeso, no território da atual Turquia de hoje. Éfeso é uma cidade, como a gente falou, uma cidade bem abastada financeiramente, uma cidade culturalmente bastante avançada, uma cidade rica, que era polo no Império Romano naquela época, uma cidade que cultuava a deusa Diana, os Efésios, uma deusa Ártemis ou Artemis, como você preferir. Uma cidade muito importante, a economia era toda voltada para o negócio de ídolos. E aí, quando o Evangelho chega lá, Paulo funda a igreja de Éfeso. Lá em Atos capítulo 19 você vê isso. Quando ele está em uma das suas viagens, ele chega lá, evangeliza, fala da palavra do Senhor, funda aquela igreja. E aí a sociedade toda passa a ser sacudida, a economia da cidade é abalada, porque pessoas passam a crer e os negócios referentes a Deus Diana começam a estremecer e arriar suas bases. E aí uma série de perseguições acontece, mas o fato é que Paulo passa muito tempo naquela cidade, de modo que ele se torna muito íntimo daqueles irmãos. É uma igreja muito próxima do apóstolo Paulo. Mas essa carta, como eu também disse no último áudio, se você observar, ela não tem tantos traços de intimidade assim. Dizem alguns estudiosos que é por ela também ser, como outras cartas, uma carta chamada carta circular, que era uma carta que deveria ser lida também em outras igrejas, como aconteceu com a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, lá no finalzinho, você vê Paulo dizendo: ó, essa carta que eu enviei a vocês, mande que seja lida lá em Laodiceia. E a quem enviei para Laodiceia, leia também entre vocês. De maneira que essa carta aos Efésios é muito importante também para nós hoje, como todas as demais do Novo Testamento. Traz grandes lições para nós. E no nosso último encontro, a gente viu que Paulo começa falando sobre privilégios espirituais em Cristo, sobre como o povo que recebe o Senhor Jesus é privilegiado, sobre como esse povo recebeu coisas maravilhosas. A gente viu no início do capítulo, em especial do 3 até o 14, que Deus nos presenteou com todas as bênçãos espirituais em Cristo para o seu louvor. A gente dissertou sobre isso, a gente viu que nós somos escolhidos. Paulo diz isso aos Efésios, que eles foram escolhidos, redimidos, perdoados, selados com o Espírito Santo. E aí ele então continua o serviço inicial, mas agora fazendo uma oração, fazendo orações. Por causa de tudo que ele havia acabado de dizer, ele se alegra e ele faz uma oração para os seus leitores. E essa oração, gente, vai ser o nosso destaque hoje à noite,
tem um bocado de coisa para o nosso aprendizado, tem muita coisa que dá para a gente aprender. E é a que a gente vai estar lendo agora. Do versículo 15 ao 23 do capítulo 1 de Efésios. Se você não está com sua Bíblia aberta ainda, convido você a isso. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Quem tiver sem Bíblia e quiser, tem várias Bíblias ali atrás, tá? Você pode pegar emprestado, você devolve depois, tá? Perdão, irmãos, a tosse chegou. Efésios 1, do 15 ao 23. Retomando aquilo que havia falado, lembre-se que é uma continuidade fluida do discurso. Paulo diz assim: se você não está com a nova versão internacional ou uma versão mais contemporânea, talvez ache um pouco diferente, deixa que eu vou ler, mas não se preocupe, a essência é a mesma. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do coração de vocês, a fim de que vocês conheçam a esperança do chamado dele, as riquezas e a gloriosa herança dele dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também aqui há do filho. E colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo aqui, o grande lance desse texto, que a gente pode enxergar, que a gente vai estar dissecando um pouquinho, é que já que fomos tão abençoados, nós precisamos experimentar o conhecimento pleno de Deus, conforme revelado e centrado em Cristo. Já que fomos tão abençoados, precisamos experimentar o conhecimento pleno de Deus, conforme revelado e centrado em Cristo. Veja bem como ele começa esse parágrafo. Paulo diz: por essa razão. Que razão? O que ele está falando? Quem estava aqui no nosso último encontro viu que ele estava falando na primeira mensagem. Caso você tenha perdido, não se preocupe, você pode acessar lá o nosso canal do YouTube, tá? G Esperança BR. A primeira mensagem está lá, assim como essa, e as outras também estarão. Mas Paulo começa dizendo: por essa razão. Então ele inicia dando graças pela fé e pelo amor dos Efésios, continuando aquilo que ele estava dizendo, depois de tudo aquilo que ele fala, de todas as bênçãos que os Efésios haviam recebido, que nós, como cristãos, havíamos recebido e recebemos. Por causa disso tudo, ele diz: ó, deixa que eu ouvir falar o que aconteceu com vocês, deixa que eu ouvir falar da fé que vocês têm e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando nas orações. Ele dá graças, ele agradece ao Senhor, ele louva o Senhor. Aliás, a gente viu no parágrafo anterior que tudo é para o louvor da sua glória. E Paulo continua nesse mundo dando graças ao Senhor. Mas então ele apresenta o seu grande pedido de oração. O grande pedido de Paulo é que, à luz desses privilégios que eles receberam, os Efésios experimentem um conhecimento pleno, total, completo de Deus, conforme revelado e centrado em Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando, e é isso que ele está pedindo. Olha, ele diz: não deixe de dar graças por vocês, mencionamos nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele acabou de falar de novo desses privilégios espirituais de Cristo. Nós recebemos essas bênçãos, nós recebemos tudo isso, toda essa coisa maravilhosa. E é como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos assim: a gente recebeu tudo isso, então agora a gente vai ficar de braço cruzado, recebemos essas bênçãos, esses privilégios espirituais em Cristo, parou, acabou tudo. Não. Ele pede para Deus para que esses Efésios rumem na direção do conhecimento de Deus, para que eles conheçam mais o Senhor. Por isso ele pede por esse espírito de sabedoria e de revelação. O que é isso? O que é essa sabedoria? Sabedoria vem, é uma palavra grega aqui,
lá, no Novo Testamento foi escrito na língua grega, é a tão conhecida palavra Sofia, que deu origem ao nome Sofia, que deu origem a palavras como filosofia. A sabedoria, essa inteligência ampla, é esse conhecimento completo, é disso que Paulo está falando. E ele fala também de revelação. Revelação é uma palavra que no português, o radical é um pouco distorcido da ideia do grego, porque esse ré poderia trazer uma ideia de trazer de novo, mas na verdade não é a ideia dessa palavra. É a mesma ideia da palavra usada lá no livro de Apocalipse, a palavra apocalipse, do grego, é a ideia de desvelação ou desvelamento, é a ideia de trazer à luz algo que estava escondido, algo que estava oculto, é a ideia de você mostrar algo que era desconhecido. E Paulo demora pedindo que o Deus de Jesus Cristo dê aos seus leitores espírito de sabedoria e de revelação, que dê a eles essa inteligência ampla e completa, que dê a eles um conhecimento que antes estava oculto, esse conhecimento na direção plena, conhecimento pleno do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Isso serve para a gente também, porque nós também, desculpa gente, não vou precisar muito disso. Isso também serve para a gente, porque a gente também precisa arrumar na direção do conhecimento de Deus. E Paulo pede isso, por favor, dos seus leitores, e nós podemos pedir isso para nós também. Agora, como desfrutar então desse pleno conhecimento de Deus? Como é que a gente pode, à luz desse texto, experimentar esse pleno conhecimento do Deus Pai, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que é perfeito, do Deus que é infinito? E aí então a gente vê no texto que através da especificação do seu pedido, Paulo explica como ir na direção desse pleno conhecimento. Quando ele começa a especificar esse pedido em pedidos, quando ele começa a ramificar os em outros pedidos, feitos logo em seguida, ele responde como? Como desfrutar desse pleno conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, conhecendo a esperança do seu chamado. Conhecendo a esperança do seu chamado. O chamado de Deus. Primeira parte do versículo 18. Veja que ele usa um gerúndio aí. No grego ele usa algo muito parecido. Ele diz: iluminando os olhos do coração de vocês. Vamos retomar para vocês pegarem a ideia. Para que Deus, 17, de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Aí Paulo vai se especificar: iluminando os olhos do coração de vocês, a fim de que vocês conheçam a esperança do chamado dele. Diga assim: eu preciso. Não, está todo mundo dormindo. Por isso que eu fiz isso para vocês acordarem. Vamos comigo, diga assim: eu preciso conhecer a esperança do chamado de Deus. Mas porque eu preciso conhecer a esperança do chamado de Deus. Nós somos chamados por Deus, amém? Sim, fomos. Não podemos nos esquecer disso, tá, galera? Não mesmo. A gente viu isso na mensagem anterior, a gente viu isso no parágrafo anterior. Paulo deixou claro para os seus leitores que eles foram chamados por Deus. Nós também fomos, nós vimos isso. E agora ele especifica que esse chamado tem uma esperança e que essa esperança precisa ser conhecida. E aí Paulo pede ao Senhor que ilumine os olhos do coração, que ilumine os olhos do profundo do ser dos Efésios, para que eles conheçam essa esperança do chamado de Deus. E que é a esperança? Você já tem comigo não, mas eu gosto de fazer muita pergunta no texto, porque essas perguntas aí nos fazem entender melhor. O que é esperança? A gente fala, igreja, batista, esperança. O que é esperança? Esperança é algo que não se pode ver. Primeira coisa, você não vê a esperança. O próprio Paulo fala disso lá em Romanos 8. Ele diz que nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Esperança é algo que você não vê. Você tem esperança que você não enxerga. Você não pode tocar, você não pode pegar. E Paulo fala que nós precisamos conhecer essa esperança do chamado de Deus. Eu me lembro de algo muito interessante que acontece no nosso país. Não quero entrar nos méritos do porquê, se é correto, se é certo. Eu deixo isso para os fóruns e mesas redondas e debates de educação.
Mas tem acontecido uma coisa muito interessante no nosso país. Vou provar para vocês. Quem aqui gostaria de ter aquele emprego público para o resto da sua vida? Quem aqui queria não ter estresse com demissão? Concursado, aquele salário, show de bola. Via de regra, esse tem sido um pensamento muito presente em boa parte dos brasileiros. E aí eu acho legal, porque eu já experimentei isso com algumas pessoas da minha família, e alguns amigos também, alguns da igreja, que nos concursos acontece algo muito interessante, que é a tal da lista de espera. Tem uns outros nomes também que dão aí, mas eu não vou muito bem agora. Mas o fato é que a galera fica esperando. O cara faz um curso, rala caramba, estuda, e é aprovado até. Só que fica esperando para ser chamado. Quem passa o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, 6 meses, 1 ano, cara. Esperando, aguardando isso, ansioso. Ele não sabe quando vai ser chamado. Mas ele está esperando como quem espera algo maravilhoso, que é o emprego da vida dele, acabou dor de cabeça. É ou não é? Nós temos, pela graça de Deus, alguns irmãos concursados aqui no nosso meio, que podem vos falar sobre a paz maravilhosa, que só não é a paz que recebe pelo entendimento, mas uma paz maravilhosa de se ter a estabilidade no emprego público. E o cara espera, sem saber quando vem, mas ele espera ansioso, porque é algo bom. Só que a nossa esperança, diz Paulo, é por algo muito maior. A esperança por algo muito melhor. A nossa esperança está nos céus. Paulo diz isso lá em Colossenses também, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, do Evangelho. Paulo diz então que os seus leitores eles precisam conhecer a esperança que é trazida pelo chamado de Deus. Galera, isso serve mais para mim, serve mais para você. A gente precisa conhecer isso, porque conhecer essa esperança mais e mais faz a gente olhar a vida de outra forma. Faz a gente olhar para a vida de uma forma completamente diferente do que a gente quer ver. Conhecer essa esperança faz a gente rir da desgraça, não dos outros, mas da nossa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Faz a gente rir de coisa ruim, tem aquele rir para não chorar, é muito maior que isso. Faz a gente rir da tristeza, faz a gente rir do sofrimento, faz a gente rir do bocado de lapada que a gente leva, faz a gente rir de tanta coisa, de doença, porque nós entendemos claramente que isso tudo é passageiro, vai passar logo, vai se acabar logo, porque o Senhor nos chamou e o chamado dele é para algo maravilhoso demais, amém? É para algo muito grande, é para algo que nos acende a chama da esperança no coração. Deus nos deu uma esperança maravilhosa, uma esperança que aponta, como diz Paulo, para a glória que há de ser revelada, para algo que não se compara com qualquer sofrimentozinho que a gente passa aqui. E é por isso que Paulo ora pelos seus leitores, para que Deus mostre a eles essa esperança. E essa oração precisa ser feita por nós, galera. Que os nossos olhos possam estar fixos nessa esperança. Essa esperança já foi apresentada por Paulo na mensagem anterior, no outro capítulo, versículo 12. Paulo diz que nós esperamos em Cristo para o louvor da sua glória. Nós estamos vivendo essa esperança, precisamos conhecê-la. Nós estamos esperando em ninguém, é em Cristo. E conhecer o teor dessa esperança, o chamado do Senhor, com certeza, faz a gente perceber que de fato Ele é. Faz a gente perceber que Ele é um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos chamou, mas não foi uma coisa ruim, não foi uma desgraça, não foi um Deus que nos abandonou, mas um Deus que em Cristo, nessa esperança em Cristo, nos chamou para algo muito melhor, nos chamou para conhecer ainda mais a sua bondade, a sua misericordiosa graça sobre nós, conforme revelado em Cristo, e nessa esperança que Ele nos trouxe. Por isso, conhecer essa esperança é tão importante. Veja que Paulo está nos ensinando que já que nós somos tão abençoados, precisamos experimentar o conhecimento pleno de Deus, conforme revelado, centrado em Cristo. E essa esperança é em Cristo.
pode conhecê-lo mais ainda, já que Paulo ora pedindo que seus leitores tenham esse conhecimento pleno de Deus. Como é que a gente vai conhecer mais a Deus? Segundo lugar, o texto nos mostra, conhecendo as riquezas da sua gloriosa herança. Conhecendo as riquezas da sua gloriosa herança. Continuação do versículo 18, ele diz: iluminando os olhos do coração de vocês, a fim de que vocês conheçam a esperança do chamado dele, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E aí, para a gente não dormir de novo, diga assim: eu preciso conhecer as riquezas da gloriosa herança de Deus. Amém? E aí já tem duas palavras aqui que já sei dos olhos que Paulo fala duas palavras muito preciosas. Paulo fala de riqueza e fala de herança. E falar de riqueza para a gente, né? Já se treme todinho. Você vê a palavra riqueza, você já se anima todo. Eu lembro muito do desenho que eu assistia, Tiny Toon, da Warner, que eu gostava demais, ainda gosto. Gosto demais, um sujeito lá, o Valentino. Quando acontecia qualquer coisa, eu olhei dinheiro. Lembra disso aí, a galera das antigas? Dinheiro. A galera aí que está rumando para a terceira década de vida aí, lembra como disse, né? Se bem que esse desenho foi final dos anos 90, né? Final dos anos 90, é recente, eu lembro não digo assim. E para nós funciona às vezes de uma forma parecida, né? O cara fala assim de dinheiro, nome, e fala de herança então. Imagina aí, alguém chegando para tu, ganhasse uma herança, você anima logo, anima rapidinho, bicho. Fala de riqueza, é onde sempre chama atenção, fala de herança também. E o que seria essa herança? O que é uma herança? Vou falar mais ou menos como Salomão define lá em Eclesiastes. Herança, eu gosto de definir assim, com as palavras de Salomão. Herança é você suar pra caramba, trabalhar muito sua vida toda, para você morrer e deixar que o outro usufrua do seu trabalho. Isso é herança. Já parou para olhar para esse prisma? É assim que Salomão apresenta herança. É alguém que morre, deixou algo para o seu filho, seu descendente, para o seu sobrinho, ou mordomo, que seja. Deixou. E outra pessoa vai usufruir das suas riquezas. E eu lembro até de filmes, tem filmes assim, né? Fulaninho ganha uma herança, fica ricão e tal. Só que Paulo está falando, gente, de uma riqueza também muito maior. Assim como ele fala de uma esperança muito maior, ele está falando de uma riqueza muito maior. De uma herança muito maior. E vale lembrar de novo, veja como Paulo está continuando o discurso. Vale lembrar que lá no versículo 14, ele já tinha falado de herança. Falando do Espírito era o Senhor, garantia do nosso recebimento de herança em Cristo. Mais uma vez, Paulo já tinha falado de herança, e ele fala de novo agora. Trata de uma herança muito melhor, uma herança que jamais acaba, uma herança gloriosa. É assim que Deus nos apresenta essa herança. E uma herança destinada a nós, aos santos. Essa é a ideia dessa expressãozinha que a gente vê aqui. Nos santos. Você vê no texto. Gloriosa herança dele, dos santos. É a ideia de que essa herança é destinada aos que creem, a nós, aos separados, aos santos. E aí eu lembro do velho BBB. Eu não vou nem olhar, irmãos, para não correr o risco de pecar. Eu quero nem olhar, certo? Eu vou perguntar quem assiste. Você só diz assim: ei, eu não vou nem olhar, prometo, tá? Não vou olhar, para não depois chegar para você e dizer: rapaz, não vou dizer. Não vou nem olhar, tá? Eu vou perguntar quem assiste o BBB, fecha meus olhos aqui, você diz: tem uma noção da percentagem aqui, beleza? Quem assiste o BBB? Rapaz, depois dessa pressão que eu fiz também, os caras ficaram com vergonha. Eu não assisto, tá? Quem está nos assistindo aí pelo YouTube também, eu não assisto o BBB. Mas, enfim, eu lembro do BBB e lembro dos vencedores de loteria. Sabe aquela galera que da noite pro dia, esse cara quer nada e fica milionário. Muitas vezes não fazer porcaria nenhuma. O que eu acho mais interessante é que todo mundo deseja essas coisas, a gente não se imagina, mas o dinheiro dos caras voa, acaba rápido. Você vê vários programas, né, naqueles canais lá, você vai, Luciano Gimenez, João Cleber, não sei quem, tem várias matérias.
nas outras emissoras lá, que não são as globais, a global, desculpa, e as globais, falam lá, fulano, os BBBs, onde estão, onde foi parar o dinheiro, aí vai mostrando, né, que os caras torraram tudo. Mesma coisa com o vencedor de loteria, o cara ganhou, o Mega Sena, torrou tudo, papa tudo, torrou tudo, telecena, torrou tudo, o cara ficou liso, mas que era antes, que ainda foi endividado. Porque são riquezas passageiras. Como diria nosso finado irmão Nelson Nélio, mas tudo passa. Passa, velho. Passa. São riquezas passageiras. Porque acaba muito fácil. Só que Paulo, gente, está falando de algo que não acaba. Ele está falando que os seus leitores precisam ter consciência, precisam entender, olha na cabecinha, entender que nós somos algo de uma riqueza e de uma herança eternas. Algo que não acaba nunca. É por isso que Paulo fala em outros lugares, como em Coríntios, da coroa incorruptível, assim como Pedro também fala, 1 Pedro 5,4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão uma imperecível coroa da glória. É algo que não tem prazo de validade, é algo que não acaba, é algo que não se esvai, é algo eterno. Pode dizer aleluia? Aleluia por isso, glória a Deus. É algo que não acaba. Gente, quando a gente olha, tendo que ensinar só para os Efésios de novo. Isso é para a gente, é para você, é para mim. Nós que cremos. E quando a gente olha para as riquezas eternas do Senhor, cara, fica diferente. Assim como quando a gente olha para a esperança, quando a gente olha para a riqueza, para a herança gloriosa que o Senhor nos traz, a vida muda de cara. Muda tudo. As nossas ações e decisões são mudadas, as nossas escolhas são mudadas, a nossa caminhada profissional é transformada, a nossa vida acadêmica, o nosso desejo de crescimento, de batalha, muda tudo. Nós passamos a enxergar a vida por uma outra ótica, nós passamos a estar voltados e focados para algo que vale muito mais a pena, para algo que é muito mais valioso, aquilo sobre o que o próprio Cristo disse: ajuntem para vocês tesouros, não dessa terra, mas tesouros que nem a traça nem a ferrugem corrói. E quando a gente olha para isso, para essa herança e riqueza que a gente tem, a gente passa a mudar de foco, sabe? Muda tudo, parece a perna do assim. E essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Essa é a vontade dele para a gente. Conhecer essa herança é parte de conhecer o Senhor plenamente, totalmente. Porque essa herança vem dele. Essa herança vem de Deus, vem diretamente do Senhor, vem da parte dele. Como eu falei no versículo 14, já falou essa herança. É em Cristo. Uma herança que está em Cristo. Tudo é necessário de Cristo, é tudo em Cristo. Em Cristo, em Cristo e em Cristo. Paulo vai falar muito isso. Ao longo da carta a gente vai ver que está tudo em Cristo. Sempre. E é assim, conhecendo essa herança em Cristo, nós conhecemos mais e mais o Senhor. Mais e mais o Senhor. Mais e mais a Ele. O texto está nos ensinando, já que nós somos tão abençoados, precisamos experimentar o conhecimento pleno de Deus, conforme revelado, centrado em Cristo. E aí, por fim, o que mais que Paulo fala? Como conhecer ainda mais o Senhor? Último lugar, conhecendo a grandeza do seu poder. Versículo 19: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nosso exercício lá do início, vamos lá. Acorda aí que está dormindo, então tudo que ele perguntou do lado aí. Eu preciso conhecer a grandeza do poder de Deus. Aleluia. Nesse desejo de conhecer mais o Senhor, você está vendo a ideia do texto, você está acompanhando, né? Você vê que eu não estou inventando nada, não. Pelo amor de Deus, olha para o texto. Veja o que Paulo está falando. Veja que tudo isso é parte da oração de Paulo pelos seus leitores. Pediu que eles avancem no pleno conhecimento de Deus. Aí ele vai descrevendo como fazer isso, como chegar nisso. Agora ele fala que eles precisam conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os
conforme a atuação da sua poderosa força. Nesse desejo de conhecer plenamente o Senhor, Paulo ele deixa muito claro para os seus leitores e para a gente que é preciso conhecer a grandeza do poder de Deus. A gente tem que conhecer isso. Esse é o nosso Deus também, amém? Amém? Vamos parar. É o nosso Deus, ele é poderoso, amém? Eu lembro da música lá das antigas, acho que é anos 90, não sei. Poderoso. É anos 90, né, tio? Poderoso. É o leão de Judá. Nunca perderá. Ele é poderoso. É o santo de Israel. Nada temerei, porque ele é poderoso. Gente, quase ninguém conhece essa música, eu tô ficando velho. Manu, tá feio o negócio pra nós. Meu Jesus. Esse é nosso Deus, ele é poderoso. E se Paulo desejava, e ele realmente desejava, que seus leitores tivessem pleno conhecimento de Deus, eles precisavam conhecer esse poder de Deus, a sua poderosa força. E aí é legal que Paulo ele passa a enfatizar ainda mais esse poder. Se você olhar o texto, os versículos que vão seguir, ele especifica mais ainda esse poder como manifestação profunda. Você pode olhar no texto como manifestação profunda do caráter de Deus. Ele dá aos seus leitores, e consequentemente dá para a gente também, parâmetros, para a gente ter pelo menos uma dimensão desse poder, uma dimensão de quem é o Deus a quem a gente serve. Paulo diz na continuação do texto que o poder de Deus foi exercido na ressurreição de Cristo, que o poder de Deus foi exercido na exaltação de Cristo, acima de tudo e de todos, e que o poder de Deus foi exercido no entregar Cristo à igreja para ser o seu cabeça, enchendo todas as coisas. É isso que diz a continuação do texto, como vocês estão vendo aí. 20, que ele exercendo Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. E colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Não é a cor que Paulo escreveu isso aqui não, gente. Ele não está perdendo tempo enrolando não, para igual trabalho científico, são tantas laudas e tal, lá e o cara tem que não, nem se preocupa, Paulo não está fazendo isso. Tem uma utilidade. Ele disserta mais profundamente sobre esse poder, sobre essa manifestação do caráter de Deus. Ele queria que os leitores tivessem uma dimensão desse poder. Por isso esses parâmetros, por isso esses exemplos. Deus é infinito, o poder de Deus é infinito, a gente sabe disso. E aí hoje eu estou desenterrando, lembro também aqui dos... São dois desenhos dos anos 80. Tá? Eu vivi um pouco, mas vivi a década de 80, a de 90, a de 2000. Estou lá depois dos 10, né? Então, ainda não estou velho, estou na flor, quase no auge da minha juventude. Mas, alguns mais novos, a galera já... Cadê a galera de geração mudança? Não, comportado desse jeito, vocês me deixam um vácuo miserável. Cadê a galera de geração mudança? Bem, a galera aí, os jovens de 12 a 18 anos. Agora os de 18 a 25, cadê a galera de geração atitude? Estou dizendo que tá os que tá sozinho para todo mundo. Vamos agora aos jovens de 25 anos para cima, né? Os jovens maduros. Cadê a galera de geração maturidade? Massa, gente, massa, muito bem. Então, a galera, principalmente de maturidade, alguns de atitude também, até porque houveram uns remakes aí depois, vai lembrar desses dois desenhos. Feitos nos anos 80, começaram como gás, viraram animes, chegaram ao Brasil, o primeiro em 1994 para 95, o outro chegou em 1990. Quem aqui já ouviu falar em Cavaleiros do Zodíaco?
Cadê a Luísa? Conhece. Quem já ouviu falar em Dragon Ball? Gente do céu. Tinha um negócio muito invocado nesse desenho. Eu tinha que sempre gravando com isso. Os caras que batalham lá e voltar, ficava um de frente pro outro assim, né? Cavaleiros, elevar o seu cosmos na terra, vou elevar o meu cosmos até as estrelas. E sua força pega azul. Depois eu vou lá. Gente, desculpa, eu assisti e ainda assisto. Vou ter que editar isso pra cortar isso lá no YouTube. Não se escandalizem não, pelo amor de Deus. Até tossi mais aqui agora. Já em Dragon Ball, as palavras mudam, né? As palavras lá em Dragon Ball é elevar o meu ki. Eu vou levar o meu ki. Aí os caras vão lutar, um de frente pro outro, assim, né? Chegam lá e... a posição já quase, né? Sobre o plano, vai levar o seu ki. Aí o outro, não, eu ainda não me conheço. Este não é o seu verdadeiro poder. É assim, é luta, pá. Depois de 20 episódios de luta, os caras voltam depois aí. Ok, eu não ia fazer isso, mas você me convenceu. Agora eu vou lhe mostrar o meu verdadeiro poder. Aí, o universo todo se treme. Agora eu conheço o Goku e a sua poderosa força. O Goku já não dava, porque Goku tinha um que não levava o poder, não aguentava. Ele nunca podia usar totalmente o seu poder. Tem essas viagens aí, quem gosta de desenho, tem essas bagunças. Mas é engraçado que os caras tinham esse desejo, esse quase que fetiche, de conhecer o poder do outro. Eu quero conhecer até onde vai o poder de Gohan. Esses cavaleiros de bronze, meu Deus, até onde vai o poder deles? Até onde vem esse cosmos? A gente, falando sério de novo agora, o poder de Deus é incomparável. O poder de Deus é imensurável, é indescritível, é infinito, é inacessível, é sem prazo de validade, como eu gosto de dizer. É um negócio que você não tem como explicar nunca. A gente sabe disso. Olha, não é um desenho animado, não é mesmo que fosse um ser humano, não é um ser humano. É o poder divino, daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, do que ele também fez no universo. É um poder infinito, soberano. Você sabe disso? Você não tem como entender totalmente isso. Mas Paulo reitera, ele nos oferece parâmetros para a gente dimensionar esse poder. E ele mostra exemplos maravilhosos. Exemplos que apontam, e é aí onde eu quero chegar. Novamente, para ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Ele afirma que o poder de Deus, vou repetir para a gente ver bem o texto, ressuscitou Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo Eterno, se faz carne, o de Cristo, morre, então esse poder soberano ressuscita Jesus. Esse poder o exaltou também, acima de tudo, e esse poder de Deus o fez cabeça, o fez primeiro, o que organiza tudo, aquele a quem tudo deve estar voltado, o cabeça, e o deu à igreja. Para quê? Cristo foi dado à igreja, Cristo foi dado a você, a mim, para quê? Paulo diz, para ser seu cabeça, para ser o nosso cabeça, para ser aquele que em todas as coisas converge, como eu já disse, para quem tudo aponta, para ser aquele que tudo governa, que tudo conduz, que tudo organiza. Ele, Cristo, ele que é a imagem desse Deus infinito e poderoso, a imagem do Deus invisível, é por meio dele, e não somente por meio dele, que se conhece verdadeiramente o Pai. Porque, como diz Paulo, ele é a plenitude de Deus. Amém? Ele é a totalidade do ser divino. Ele é a plenitude do Pai. Foi ele que olhou para Filipe. Filipe, eu estou tanto tempo com você, você não entendeu ainda, cara. Quem olha para mim vê o Pai. Você não se ligou ainda, velho. Você não entendeu ainda. Cristo foi dado à igreja por esse poder que nos revela o caráter do próprio Deus, para que por meio dele a gente conheça plenamente o Pai. Você consegue ver isso? Cristo foi entregue para
conhecermos mais e mais o Senhor. Quer conhecer mais o Senhor? Quer conhecer mais o Pai? Conheça o Filho. Conheça Jesus. Perceba que tudo isso que a gente viu está baseado em Cristo. Como eu mencionei, tudo se remete ao outro parágrafo. A esperança, a riqueza, o chamado, o poder, é tudo em Cristo. A gente não pode esquecer, galera, o quanto a gente é privilegiado por receber. Caraca, eu recebi uma salvação tão grande, eu recebi algo tão forte. A gente não pode esquecer como a gente é privilegiado por ter sido redimido, por ter sido escolhido, por ter sido perdoado, por ter sido selado pelo Espírito Santo, conforme foi dito no início do capítulo. E já que nós recebemos tudo isso, além de dar graças ao Senhor e louvar a Ele, para o louvor da sua glória, a gente precisa conhecer cada dia mais e mais e mais e mais. Esse é o desejo de Paulo, encerrando agora para os seus leitores, é por isso que ele faz essa oração. Esse é o desejo, e é o desejo de Deus para o seu próprio povo. Por isso, como eu escrito, ele estimula Paulo a escrever tudo isso que a gente viu. Esse é o desejo de Deus para a gente ainda hoje, amém? Deus quer que eu e você, Deus quer que a gente conheça mais e mais a Ele. Nisso consiste a vida eterna. A vida eterna é isso. Não pense que a vida eterna é só um momento futuro. A vida eterna já começou, é um processo. Antes que você ache que eu estou doido, João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E a ideia dessa palavra grega de conhecimento é um conhecimento relacional, não simplesmente intelectual. É a ideia de se relacionar com Deus. A conversão, o ato, quando Deus salva o indivíduo, não é um processo, se converte ali pontualmente. E aí você é inserido num processo chamado santificação progressiva. Massa, beleza, glória e glória. Mas a vida eterna já está acontecendo, culminando na glória que nos há de ser revelada. A vida eterna é esse relacionamento com o Senhor, é conhecer mais e mais a Ele. E esse é o desejo de Deus para mim e para você. Amém? É isso que Ele quer de nós. Você sabia disso? Você sabia que isso é a vida eterna? Isso é a vida eterna. É conhecer a Deus. Olha o que está do seu lado assim, tu sabia disso? Falei, tu sabia disso? Pois saiba, vida eterna é conhecer o Senhor, é relacionamento com Deus. E esse texto nos mostrou claramente, queridos, que já que fomos tão abençoados, precisamos experimentar o conhecimento pleno de Deus, conforme revelado e centrado em Cristo. Já que a gente recebeu tanta coisa boa, a gente precisa experimentar esse relacionamento cada vez mais próximo, cada vez mais profundo. Isso só é possível por meio de Cristo Jesus. Vamos experimentar isso? Amém? Vamos experimentar mais e mais e mais e mais do Senhor. Vamos conhecer a esperança do seu chamado, como o texto diz, as riquezas da sua gloriosa graça. Vamos conhecer o seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando Jesus e usando sobre tudo e todos. Esse poder que fez cabeça, esse poder que o entregou à igreja, para sermos o seu corpo, somos corpo do Senhor, para que Ele seja o nosso cabeça e para que por meio dele a gente conheça mais e mais ao Pai. Vamos conhecer mais o Senhor, vamos dizer: Senhor, nós queremos te conhecer mais e mais. Nós somos privilegiados, nós recebemos dessa graça maravilhosa, nós recebemos tudo isso que Paulo falou no início do capítulo. E por essa razão, a nossa oração agora é que a gente avance, Senhor, para te conhecer mais e mais.